Olá, meu nome é Nelise, sou PEC de LEM, Língua Estrangeira Moderna, e hoje estou aqui com minhas colegas Rose e Lu para conversarmos sobre os componentes curriculares do Inova e a sua importância. Pode passar, por favor? Os objetivos esperados para a TPC dessa semana, de 5/9 a 9/9, são reconhecer a importância da disciplina Projeto de Vida na formação dos nossos estudantes, compreender a possibilidade de enriquecimento curricular por meio das eletivas e promover o uso da tecnologia a serviço da educação. Pode passar, por favor? Então, primeiro, nós conversaremos um pouco sobre o projeto de vida. E o que define esse componente curricular projeto de vida? Essa disciplina é um processo de descobertas, potencialidades, limites, desejos, autoconhecimento e revisão dos valores dos nossos estudantes, pelo qual propõe uma análise sobre quem ele é, o estudante, e quem ele gostaria de ser no futuro, o nosso estudante. Uma reflexão sobre os sonhos e planos dos nossos estudantes. O projeto de vida ele pode ser alterado à medida em que esse aluno, que esse estudante amadurece. Ele não é engessado. E qual é o objetivo do PV, desse projeto de vida? Seu objetivo é possibilitar que cada estudante, no seu percurso escolar, trace um planejamento para atingir os seus ideais nos seus estudos, ou ainda no mundo do trabalho, estabelecendo sempre os roteiros e metas. Esse planejamento, ele prevê ações de curto, médio e longo prazo. Pode passar, por favor. O projeto de vida ele é um componente curricular, uma disciplina muito importante na formação integral do estudante. Ele é o foco para onde devem convergir todas as ações da escola, pelo qual o estudante é entendido como a centralidade da sua escola. E sua formação constitui e amplia os seus valores, os seus conhecimentos e também as suas experiências. Tudo isso é uma condição fundamental para o processo de escolhas e decisões que acompanhará o estudante em sua vida em todas as suas dimensões, tanto a dimensão pessoal, quanto a social e também a profissional. É uma disciplina que apoia o estudante na busca de suas metas. Cada estudante deve ser orientado pelo professor na construção, na elaboração inicial do seu projeto de vida e também no seu constante aprimoramento, pois, como nós já comentamos, o projeto de vida do estudante pode mudar conforme o entendimento e amadurecimento que ele adquire, conforme vai compreendendo e entendendo a intencionalidade de pensar, compreender e planejar o seu projeto de vida. É fundamental que não só o professor do projeto de vida, mas também todos os outros professores de todos os componentes curriculares incentive o estudante a refletir sobre quem ele é, quem ele gostaria de ser e o ajude a planejar o seu caminho, o seu percurso, para que ele possa alcançar o que ele pretende ser, ou seja, isso é importante para ajudar o estudante a se ver como ser integral que é. Pode passar, por favor? A construção do projeto de vida de cada estudante deve considerar a reflexão sobre os seus planos e sobre os seus sonhos. É fácil trabalhar isso com os estudantes? Não. É um processo complexo e por vezes muito demorado, mas que pode ser alterado à medida que os estudantes evoluem no seu entendimento da sua proposta de projeto de vida, do seu amadurecimento.
sendo também um estímulo àqueles estudantes que muitas vezes dizem não ter sonhos e não veem significado no amanhã. Por isso, a importância do envolvimento de toda a equipe escolar nesse processo de estimular, de mediar, de desenvolver estratégias que oportunizam o entendimento e a valorização desse PV para todos os estudantes. E já lá no acolhimento, no início do ano, inicia-se a reflexão sobre os objetivos e sonhos individualmente de cada estudante, com atividades e dinâmicas que nos mostram muito o que os estudantes sonham, o que eles desejam, o que querem realizar, ou ainda nos mostram aqueles estudantes que precisarão de um apoio maior para voltarem a sonhar, para voltarem a significarem a sua vida. Porque nós sabemos que um dos aspectos preocupantes da situação atual da educação está no nível de expectativa que os adolescentes e os jovens têm em relação a si. E o projeto de vida é um meio de motivá-los a realizarem esses sonhos pessoais, acadêmicos e, por que não, os profissionais. Aqui também cabe lembrar que os estudantes que vêm lá dos anos iniciais já trabalham o que é o sonho. E quando esses estudantes chegam lá no sexto ano dos anos finais, há uma continuidade para que esse estudante ele compreenda o que é o sonhar e a importância de ter um objetivo, um desejo para motivar a vida como um todo. A nós, professores, cabe a tarefa de apoiar o projeto de vida dos nossos estudantes, garantindo a qualidade das nossas ações, pois o PV é o foco das ações educativas dentro da unidade escolar, sendo necessário desenvolver o interesse dos estudantes em participar ativamente do processo de ensino e aprendizagem. E esse interesse recebe um importante reforço quando o estudante tem um projeto, um objetivo, um desejo direcionado, como falamos, bem como a consciência de que a realização de seus sonhos depende daquilo que ele pode aprimorar em si. E isso impacta no processo de ensino-aprendizagem, pois cria no estudante uma postura criativa e crítica, ajudando-o na capacidade de enfrentar e resolver problemas e na curiosidade face ao novo. Portanto, o projeto de vida auxilia e muito o processo de ensino-aprendizagem, promovendo uma ação ativa, protagonista na construção e na produção de novos conhecimentos. Portanto, esse percurso formativo do projeto de vida movimenta tudo aquilo que uma sociedade considera necessário que o estudante aprenda ao longo de sua escolaridade. Atuar no mundo produtivo de maneira responsável, ter autonomia para tomar decisões, ser colaborativo e proativo, ter competências cognitivas e socioemocionais que são trabalhadas a todo momento dentro dessa disciplina, desse componente projeto de vida. Essa é a estrutura lógica dessa disciplina, que considera o adolescente e o jovem em toda a sua integralidade. Pode passar, por favor? E aqui nós podemos perceber com clareza o que conversamos até esse momento, como o PV é fundamental para que o estudante saiba quem ele é e o que espera e deseja, pois os temas trabalhados nos anos e séries nos apresentam essa visão do ser integral, do olhar apurado para as reais necessidades dos nossos estudantes e as suas questões emocionais. Um exemplo, no sexto ano, nós temos como tema eu e o outro, e que é desenvolvido a capacidade de refletir sobre os sonhos,
como processo inicial de construção de uma visão acerca de si mesmo. E já lá no final desse ciclo, no 9º ano, desenvolve-se como tema o eu e o meu propósito, que é o autoconhecimento, com repertórios para despertar as possibilidades sobre a trajetória que o estudante seguirá lá no ensino médio. Lá na primeira série do ensino médio, ele fala sobre a sua identidade, como estudante se vê, e assim por diante. Pode passar, por favor? E para conhecermos a fundo essas questões socioemocionais que precisam desse olhar mais efetivo para se trabalhar e desenvolver ações junto aos nossos estudantes, nós temos as rubricas socioemocionais, a autoavaliação que os estudantes respondem por meio da sede e que o diretor consegue ter acesso para conhecer melhor o seu público. Então, como sugestão, nós deixamos para que vocês possam pedir aos seus diretores que compartilhem esse dado. Isso facilitará que realmente vocês possam conhecer o estudante individualmente, na sua integralidade, e assim o trabalho será mais efetivo. E é a partir desse trabalho efetivo com o PV que nós partiremos para todas as outras ações da escola, como é o caso das eletivas, que a Rose conversará com vocês agora sobre elas. Rose, é com você, passo a palavra. Olá, meu nome é Rose, eu sou PEC de Educação Física e junto com a Nelise e a Lu, que já falou com vocês, eu vou falar um pouquinho sobre as eletivas, que é a segunda disciplina que compõe o Inova Educação, né? As eletivas é um componente curricular que, junto com o projeto de vida, oferece aos estudantes a possibilidade de escolher, de se interessar pelas aprendizagens, né, que eles vão ter. Como definição, né, as eletivas constituem inovações metodológicas que envolvem as diferentes áreas do conhecimento e pressupõem a diversificação de situações didáticas para aprofundar, enriquecer e ampliar os estudos relativo ao conteúdo das áreas do conhecimento, né? Então, a eletiva ela vem com um propósito de enriquecer o currículo a partir do momento que o aluno se torna o protagonista da sua aprendizagem, escolhendo, né, através das opções do seu projeto de vida, aquilo que ele gostaria de aprender, né? Como objetivo, as eletivas têm: ela possibilita aos estudantes a oportunidade de enriquecer o seu próprio currículo, que eu já falei, desenvolver estudos de acordo com o foco de interesse relacionado aos projetos de vida e favorecer a aquisição de competências específicas para a continuidade dos estudos e para a inserção e permanência no mundo do trabalho. Mas o que esperar das eletivas, né? Você, professor, professora, que pegou essa disciplina, né? Quais são as competências que devem ser desenvolvidas dentro de uma disciplina de eletiva, né? As competências esperadas dos estudantes é a tomada de decisão no nível pessoal, acadêmico e social, a valorização do conhecimento e a capacidade de aprender ao longo da vida, o pensamento crítico e a criatividade, autoconhecimento, autocuidado, autoestima, autoconfiança e autoeficácia, empatia, colaboração, responsabilidade, cidadania, elaboração e gestão de projetos, abertura a novas experiências. Percebam que todas essas competências diz respeito ao seu protagonismo, né? Onde o aluno é o ativo na aprendizagem. Tá? A gente tem como eletiva a interdisciplinaridade e o aprofundamento curricular como base para se estabelecer uma disciplina, né? As eletivas, ela propõe um estudo interdisciplinar dos objetos de conhecimento. Elas consideram que a compreensão das questões, né, contemporâneas requer abordagens interdisciplinares e, em muitos casos, multidisciplinares,
que compõem os saberes de cada área do conhecimento. Então, dentro da eletiva, é possível se desenvolver projetos de aprendizagem onde uma ou mais áreas do conhecimento são disponíveis, né? Neste sentido, os estudantes eles participam ativamente do processo de aprendizagem, tornando-se protagonistas de seus estudos com o apoio dos professores. Então, a função do professor, do educador, é atuar como medidor do conhecimento, né? Ele tem que estimular os estudantes a desenvolverem as habilidades de refletir, de investigar, de criar e se corresponsabilizar pela aprendizagem. Dessa maneira, nas eletivas, né, os estudantes se colocam diante de um mundo que os cerca de forma a interagir com ele, buscando soluções para os problemas reais. Isso é importante quando se pensa numa ementa de eletiva, quando se pensa no que fazer para a eletiva, é que o professor deve propor projetos que propiciem soluções para problemas reais, do cotidiano, dialogando em torno das melhores soluções ou encaminhamentos. As propostas elaboradas pelos professores devem partir dos projetos de vida dos estudantes. É importante reforçar que os dois novos componentes, eletivas e projetos de vida, caminham lado a lado. A eletiva ela ganha sentido e dimensão quando ela é associada aos projetos de vida dos estudantes. Nesse sentido, elas se organizam e se justificam à medida que respondem às demandas anunciadas nas escolhas do projeto de vida, ou seja, o estudante faz suas escolhas em projeto de vida, investe e se aprofunda nas eletivas. Geralmente ela se apresenta semestralmente, né, na forma da escola PEI, e aí é possível ter 2 professores ministrando essa eletiva, ou nas escolas parciais, cujo professor pode fazer a sua eletiva individualmente, né? Então, ao elaborar a proposta da eletiva, os professores devem considerar, além do projeto de vida dos estudantes, o projeto político-pedagógico da escola e o perfil da comunidade, de modo que os produtos da eletiva gerem um engajamento e promovam o protagonismo, com ações factíveis, ou seja, da realidade local. Ok? Mas então, quais são as etapas da organização de uma eletiva? Bom, aqui a gente elencou 6 etapas. A primeira etapa na organização de uma eletiva, ela começa logo após o planejamento escolar, ou seja, no começo do ano e também no começo do segundo semestre, onde a equipe gestora apresenta os objetivos, a estrutura e o passo a passo da construção das eletivas para os docentes. Tá? Depois do acolhimento dos alunos, que a escola passa, o acolhimento dos alunos, e através dos projetos de vida, dos sonhos, né? Nem dos projetos de vida ainda, mas dos sonhos dos alunos, é que começa a pensar no desenvolvimento das eletivas, né? E nesse momento de criação das eletivas, acontece também que já aí vocês já estão tendo aula para isso, né? As aulas já estão acontecendo, mas a explicação para os estudantes sobre as eletivas. E nesse momento os professores já podem explorar aí o gosto dos estudantes, o que eles querem, o que eles esperam, né? E ao mesmo tempo os professores começam a criar as eletivas. A quinta etapa é a equipe gestora alinha com os professores as indicações das eletivas. Então aí depois da eletiva já criada, passa para a equipe gestora já começa a avaliar essas eletivas, e por fim tem o feirão das eletivas, que é onde os professores disponibilizam todas as eletivas, e no caso das escolas que há possibilidade de enturmamento, eles podem escolher essas eletivas, né? É isso. Bom, então, e aí, depois de feita a escolha, os alunos cursam as eletivas, né, que escolheram, óbvio. O próximo passo que a gente traz aqui para vocês são os elementos de um plano de eletiva. Né? Então, na verdade, quando eu vou construir uma eletiva, o que eu preciso considerar? Né? Quais são os planos, os elementos de um plano? Na verdade, são os mesmos elementos de um plano de aula, ou um plano de curso, um plano de disciplina,
né? Mas tem algumas pequenas diferenças, né? Por exemplo, a primeira coisa que eu preciso pensar quando eu vou elaborar um plano de eletiva é a ementa, né? Então, uma vez escolhido o tema da eletiva, é necessário buscar uma definição de modo claro e coerente, né? Por meio da elaboração de um plano de eletiva, e o elemento é a ementa. A palavra ementa vem do latim emento e significa pensamento, ideia, ou seja, então, a ementa é o início, a ideia, o pensamento do que vai ser trabalhado dentro dessa disciplina, tá? Então, ela é um breve resumo do que é a eletiva, sem detalhes, tá? O próximo passo é o título, tá? Não menos importante, o título é a síntese da ementa, tá? É uma frase ou uma palavra que carrega o sentido de tudo que será trabalhado. Nesse sentido, o título faz toda a diferença. Às vezes, o título ele carrega uma força agregadora. Então, os alunos conseguem entender exatamente o que vai acontecer nessa eletiva através do título. Então, o título forte atrai muitos estudantes, né? Depois do título vem a justificativa. A justificativa já é um embasamento da relevância da eletiva, né? Então, ela já traz como que a eletiva vai dialogar com as diversas áreas do conhecimento, tá? Então, a primeira justificativa da eletiva é a relação com o projeto de vida dos estudantes, tá? É essencial que esteja conectada diretamente aos estudantes, seja pelos seus sonhos, seja pelas suas necessidades, apoiando os projetos de vida, tá? Mas ela também se justifica pelo próprio objeto a ser tratado, ou seja, pelo próprio conteúdo que faz parte dessa eletiva. Depois que a gente fez a justificativa, a gente tem os objetivos. E aí os objetivos é aquilo que se indica o que se pretende alcançar, né? Então, os objetivos é como a gente sempre diz, né? O que os alunos serão capazes de fazer. Geralmente, são envolvidas as competências nos objetivos, né? Então, o aluno, ele será capaz de, nesta eletiva, e aí você descreve as competências, né, gerais que ele poderá alcançar. E as habilidades desenvolvidas são geralmente ligadas ao currículo paulista e à BNCC. Né? É importante que a eletiva se proponha a trabalhar no desenvolvimento de, no máximo, 3 habilidades principais. É uma forma de garantir que ela tenha um foco, além de essencial, que seja possível acompanhar os estudantes considerando aquilo que eles devem desenvolver, né? Então, para a eletiva não ficar muito generalizada, é importante que se tenha clareza em quais habilidades que eu vou trabalhar. Nas eletivas, a Secretaria da Educação estabeleceu 4 eixos temáticos, né, para ficar mais fácil do professor conseguir encaixar, ou qual é o tema que ele vai utilizar para formar essa eletiva. Os eixos temáticos são a investigação científica. Então, nesse eixo, os estudantes participam da realização de uma pesquisa científica e tudo que ela compõe em sua estrutura, né? O processo pressupõe a identificação de um problema, de uma dúvida, levantamento, formulação de teses e hipóteses, seleções de informações de fontes confiáveis, interpretação, elaboração das informações coletadas, enfim, identificação de como utilizar os conhecimentos e, por fim, solucionar, né, as soluções iniciais e finais do problema proposto. O segundo eixo temático são os processos criativos. E aí os estudantes participam da realização de projetos criativos por meio de utilização de diversas linguagens. Podem ser manifestações sensoriais, vivências artísticas, culturais, midiáticas, científicas, enfim. Esse processo pressupõe a identificação e o aprofundamento do tema ou problema, tá? E aí orientará a posterior elaboração e apresentação e a difusão, né? No caso da culminância da ação de um produto, protótipo,
ok? O terceiro eixo é a mediação e a intervenção sociocultural. E aí a gente privilegia o envolvimento dos estudantes nos campos da atuação da vida pública. Então, o engajamento com projetos de mobilização, de intervenção sociocultural ou também ambiental. Né? Então, aí a gente leva os alunos a promover essas transformações positivas na comunidade. Então, o relacionamento com a comunidade é super importante. O quarto eixo é o empreendedorismo. Né? Os estudantes são estimulados aí a criar empreendimentos pessoais ou produtivos, articulados aos projetos de vida. Por exemplo, quando os professores propõem umas eletivas de educação financeira, né? É nesse sentido que o aluno busca a autonomia, né? O foco, a determinação para resolver problemas, planejar e conquistar objetivos pessoais, ou empreendimentos voltados à geração de renda, via oferta e produto, enfim, né? É todo esse processo que envolve o empreendedor, tá? Então, depois que você estabeleceu o eixo temático da sua eletiva, aí você vai começar a pensar no conteúdo programático, tá? E aí, o conteúdo programático são os temas que vão ser abordados, ou os conteúdos que vão ser abordados ao longo do semestre. Bom, junto com os temas, a gente tem que pensar nos procedimentos metodológicos. Então, que tipo de metodologia a gente vai utilizar na eletiva? Depois que eu mencionei todos esses eixos temáticos, a gente pode pensar que a utilização de uma metodologia ativa é sempre primordial para que o aluno promova o seu protagonismo. Junto disso, a gente vai utilizar agora o pensar, né, nos recursos didáticos. Então, quais materiais eu vou utilizar, quais instrumentos, quais espaços, equipamentos, enfim, todos os suportes de recursos que eu vou ter para realizar essa eletiva. E, no fim, a gente tem a culminância. Né? A culminância é a indicação de como será o momento que os estudantes compartilharão o produto final, o resultado da sua eletiva. No final de toda eletiva, a gente faz a gente disponibiliza, principalmente para a comunidade, né, escolar e para a comunidade do entorno também, um produto final, né, que foi elaborado, pensado e estudado durante toda essa eletiva. O professor também tem que pensar nas formas de avaliação desses alunos. Então, como avaliar os alunos nas eletivas? A gente sabe que a SEDUC propõe algumas regras de conceitos finais para essas eletivas, né, que não necessariamente pode ser um conceito numérico, mas os professores têm também os seus instrumentos avaliativos. São rubricas autoavaliativas, são, enfim, né? Como que o professor, dentro daquela eletiva, vai conseguir avaliar os seus alunos. Tá? E como complemento, a gente colocou as referências que os professores irão usar e um cronograma semestral, né? Caso essa eletiva precise de alguma coisa além da escola, como saídas pedagógicas, enfim, é importante detalhar um cronograma semestral dessas eletivas, tá? Basicamente, é isso. A gente, no final, na descrição desse vídeo, a gente coloca um modelo, né, de plano de eletiva, para que vocês possam ter mais ou menos a noção do que montar, né, do que fazer quando a gente pensa numa eletiva. Ok? Bom, então agora a gente vai passar para a tecnologia com a Lu. Obrigada e até mais. Professores, meu nome é Luciane, eu sou PEC de Tecnologia da Diretoria de Ensino e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o componente tecnologia e inovação. E qual é a definição do componente tecnologia e inovação? Então, tecnologia e inovação é um componente curricular voltado à promoção do desenvolvimento de situações didáticas com a utilização de diferentes linguagens, mídias e ferramentas digitais. Com qual objetivo? Formar estudantes para compreender, utilizar e criar tecnologias digitais na busca soluções inteligentes para problemas diversos, refletindo criticamente sobre a cultura digital que está inserida e sobre os impactos de forma consciente, crítica, significativa, reflexiva e ética. E como que eu faço isso? E de que maneira esse estudante compreende
utiliza e cria tecnologia. O componente tecnologia e inovação, ele está estruturado em 3 eixos: as tecnologias digitais de informação e comunicação, o letramento digital e o pensamento computacional. E o que cada um desses eixos fala, né? Quais são os temas trabalhados em cada um desses eixos? Por meio das tecnologias digitais de informação e comunicação, desenvolvemos novas práticas de autoria, novas maneiras de comunicação, de remixagem, tá? Promovemos o reconhecimento de sites seguros, o acesso e gerenciamento de dados e informações com responsabilidade. Por meio do trabalho com letramento digital, temos a promoção e reconhecimento da cultura digital, as novas formas de ler, escrever e se relacionar. E o terceiro eixo, pensamento computacional. O que é? Né? Como é que ele pode nos ajudar na resolução dos problemas, na criação de tecnologia? Né? A cultura maker, vista como espaço de criação e transformação. E como podemos desenvolver tudo isso? Como vamos desenvolver tudo isso? Sempre planejamento. Planejando as nossas aulas. E planejar nossas aulas, a gente precisa conhecer o quê? Os materiais que temos disponíveis. Quais materiais temos disponíveis? As diretrizes do componente de tecnologia e inovação, os materiais de apoio, caderno, currículo em ação do professor e do aluno. Conhecendo esses materiais, a gente pode adequar o espaço da escola para esse trabalho, adequação dos materiais existentes na escola e adequação da infraestrutura que disponibilizamos na escola. Os conteúdos e as práticas que existentes no material, eles são flexíveis, tá? Eles foram feitos para funcionar independente do nível de maturidade da escola, no que diz respeito à infraestrutura, à questão do conhecimento dos estudantes e até da formação dos professores, ok? Vamos olhar um pouquinho para esse material Currículo em Ação. Esse material, ele tá muito bem feito para realmente, possibilitar que o professor, desenvolva o componente com tranquilidade, tá? Ele tem toda uma primeira parte, que é uma contextualização, depois ele fala como é que qual é a metodologia mais indicada para o trabalho. O caderno traz indicação metodológica de como trabalhar com essas atividades. E são sempre metodologias e estratégias de quê? Metodologias ativas. Aluno no centro da aprendizagem. E vocês podem reparar que muitas ferramentas que a gente utiliza, muitas estratégias que utilizamos para desenvolver o componente de tecnologia, são ferramentas e estratégias de autoria do aluno. Ele traz também ali sugestões de tecnologias assistivas, ele mostra possibilidades de avaliação, ele vai mostrar como é que está organizado todo o caderno, quantas situações tem, quantas aulas demorariam para desenvolver essa situação. Claro que você vai adequar dependendo da turma que você estiver trabalhando, você pode levar mais ou menos tempo, né? Ele mostra quais são as habilidades que serão trabalhadas, quais são os objetos de conhecimento que serão trabalhados, e ele traz uma parte bem legal em todos os cadernos, que é o transforme e faça. Isso aparece nos anos iniciais, aparece dessa maneira. No caderno do ensino médio e dos anos finais, ele não aparece tão destacado assim, mas ele também tem uma parte de transforme e faça, que é aquela que a gente indica para o início do trabalho com o quê? Com a cultura maker, né. A cultura maker ela não precisa de grandes tecnologias para ela ser estruturada, não. A cultura maker a gente faz com aquilo que está presente ali, os insumos da escola, os insumos que ele tem em casa para transformação de objetos, criações. Tá? Então dá para a gente trabalhar muito bem, não precisa de grandes investimentos, o Cultura Maker é o mão na massa, é o fazer, é o transformar. Quais são os requisitos para a Cultura Maker? Criatividade, sustentabilidade, principalmente, e vontade de fazer e de transformar, de colocar a mão na massa. Outra sugestão que a gente apresenta aqui, que é muito bom, é conhecer o centro de mídias, né?
ali o repositório do Centro de Mídia, assistir às aulas de tecnologia e inovação que já foram, já estão lá postadas, que estão lá depositadas, né, e usar como ou uma fonte de formação para professores, ou vocês podem usar também para que essas aulas já gravadas, elas sejam ou elas complementem aulas de vocês, ajudem a vocês a desenvolverem as habilidades propostas, né. Todas as aulas têm um PPT que mostra como é que ela está estruturada. Então usem para estudo, usem para complemento das aulas de vocês, como vocês acharem melhor, tá. As aulas do Centro Mídia estão disponíveis no próprio site do Centro de Mídias, eu deixo o link aqui para vocês, tá. E também elas estão no YouTube, só que acontece, como agora é período eleitoral, o que temos no YouTube? As aulas do primeiro semestre. As aulas agora do segundo semestre só estarão disponíveis no repositório, tá, oficial do Centro de Mídias, onde você tem que logar com o seu login semelhante ao que você entra na sede para ter acesso, ok? Mas elas são fundamentais, elas ajudam muito para que você possa desenvolver essas aulas. Se você ainda está com dificuldade, sabe, utilize, veja, assistam às aulas do Centro de Mídias para ajudá-los nesse desenvolvimento. Aqui eu deixo para vocês todas as referências dos cadernos de tecnologia, tá? Tanto dos anos iniciais, volume 1 do primeiro semestre, volume 2 do segundo semestre. Nos anos finais, a mesma coisa. Nos anos finais, a mesma coisa. Então, cadernos dos anos finais estão aqui também, volume 1, primeiro semestre, volume 2, segundo semestre. O material do ensino médio, ele está um pouquinho diferente, né, como a gente tem 2 currículos em andamento no ensino médio, um para o primeiro e segundo ano e um outro para o terceiro, então, os cadernos são um pouquinho diferenciados, tá, eles não estão todos juntos como o dos outros segmentos, eles estão distribuídos por série, então a gente tem o da segunda série, o volume 1, né, o primeiro semestre da segunda, o da terceira série e o da primeira série. E o volume 2, o primeiro é o da primeira série, o próximo é o da segunda e esse aqui é o da terceira série, ok? Tá? Estou deixando aqui disponível para facilitar o acesso de vocês e espero que eu tenha ajudado um pouquinho a bom, os materiais vão estar aqui disponíveis para vocês no PPT, o PPT vai ficar disponível, tá? Todos os links aqui que estão vão ficar disponíveis para vocês. Despeço aqui e fico à disposição para qualquer dúvida, qualquer esclarecimento. Um abraço, um bom final de ATPC, bons estudos, né, e até mais.